Olá, eu sou a Samagra, seja bem-vindo ao canal. Aqui nós vamos falar sobre Tantra e sexualidade. E hoje é mais um vídeo da série Histórias com Samagra. E eu vou contar a história do dia que eu deixei um casal me esperando. Eu marquei a sessão com eles e eu faltei na sessão deles. Mas o final dessa história é bastante emocionante, então fica aí comigo. Antes de contar, eu queria te convidar para a Semana do Amor e Conexão, que é uma série com 3 vídeos, onde eu vou falar no primeiro vídeo quais são os erros mais comuns que nós cometemos na hora do sexo. O segundo vídeo, qual o caminho para poder alcançar um hiperorgasmo, um orgasmo de corpo todo, e daí eu vou fazer demonstração de técnica. E no terceiro vídeo, demonstração de técnicas de massagem genitais, massagem yoni e massagem lingam. Então, se você quer aprender um pouquinho mais de Tantra, se inscreve nesse workshop na Semana do Amor e Conexão. O link para participar tá aqui embaixo na descrição do vídeo, é só você clicar, colocar o seu e-mail e se cadastrar. E vamos para a história. Um casal entrou em contato comigo, na verdade não foi o casal, foi o marido, né, querendo salvar o relacionamento. Por quê? Porque eles estavam casados há mais de 20 anos, acho que eram cerca de 22 anos. Ele era super mega apaixonado pela esposa, mas apesar deles se amarem muito, da relação deles ser muito bacana, tinha uma questão que atrapalhava muito esse relacionamento, que era a questão sexual. E por causa disso, foi virando uma bola de neve ao ponto que ela queria pedir o divórcio para deixar ele livre para ter uma vida sexual com outras pessoas. Você imagina, né? O nível que chegou essa relação. Então o fato é que ela tinha alguns tabus em relação ao sexo, à sexualidade. Então ela teve uma educação muito rígida, né? Onde o sexo era algo sujo, era algo errado. Então ela não via o sexo com bons olhos. E quando ela iniciou a vida sexual dela, conforme o tempo foi passando, o sexo ele nunca se tornou prazeroso. E ela já estava com mais de 40 anos e nunca tinha tido um orgasmo. Então, juntando o fato do sexo, né, ter todos esses bloqueios, todas essas questões, e o fato dela não conseguir sentir prazer, não conseguir alcançar o orgasmo, o sexo era uma coisa que cada vez ela queria menos. E daí ela passou a fazer sexo como uma obrigação conjugal, né? Só para satisfazer o marido, para manter o relacionamento. E isso é algo que muitas mulheres fazem, né? Eu mesma, antes de chegar ao Tantra, também não gostava de sexo, não queria fazer sexo de jeito nenhum, não tinha libido. E eu fazia sexo meio que por obrigação, porque fazia parte do meu relacionamento, não queria perder meu parceiro e fazia sexo por obrigação, mas também não queria fazer sexo de jeito nenhum. E então ela assistiu, eles assistiram um vídeo, né, e daí pensaram, quem sabe, né, o Tantra pode ser uma solução para nossa relação. O fato é que o marido ficou super empolgado, acreditando mesmo que esse seria um caminho, mas a esposa, muito reticente, cheia de questões, né, foi bem difícil para ela decidir. Então muitas pessoas, elas demoram muito tempo para chegar ao Tantra. Quando elas decidem que elas querem, até o momento delas tomarem coragem, demora 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos. E essa é a realidade da maioria das pessoas, tá? A maioria demora bastante tempo para ter coragem e vir, né? É a minoria que vem assim, descobriu, já vem, já transforma a vida. As pessoas, elas ficam reticentes, e era o caso dela. E daí, depois de muita insistência do marido, né, ela sentiu confiança, viu meus vídeos, daí falou, eu vou. Daí ele entra em contato comigo. Detalhe, eu sou de Guarulhos e eles são de Bragança Paulista, que é uma outra cidade. Então eles iam fazer uma viagem para vir para cá, uma viagem de cerca de 1h30, 2, mas era uma viagem. E daí eles marcam a sessão comigo. E
eu não anotei na minha agenda. Às vezes, né, as pessoas me ligam e daí eu pego, marco, só que eu não tô com a agenda do lado, e daí eu não marco na hora, e daí depois eu vou passar pra agenda. Só que acho que era um momento que eu tava recebendo muito mais mensagens do que o normal. Eram assim, cada vez que eu olhava o meu celular, meu WhatsApp, tinham 50 mensagens. E eles não foram os únicos que eu fiz isso. Depois eu fiz isso com mais outro rapaz, que marcou comigo e eu não coloquei na agenda. E daí eles marcaram, eu não coloquei na minha agenda. E no dia que eles marcaram, era bem o dia que era aniversário do meu pai. E por coincidência estava chegando uma tia minha que mora na Espanha. E daí a gente fez um almoço de família que era para reunir, né? Minha tia da Espanha, meu pai, que era aniversário dele. E fomos, né, nos reunir, não foi na minha casa, né? Foi na casa de uma outra tia. E o casal veio, chegou, tocou a campainha e nada da Samagra, que a Samagra tava lá, né? Um almoço de família. Daí eles ligam pra Samagra, só que eu não atendo. Eu não atendo ligação, eu só atendo ligação das pessoas que eu conheço, porque são muitas pessoas entrando em contato comigo. Se eu for atender todo mundo, eu não dou conta, então eu sempre respondo pelo WhatsApp. E quando eu vou atender é porque já são pessoas que eu estou atendendo, então pra me ligar é porque é alguma coisa séria, importante, urgente, então eu vou atender. Como eu não tinha registrado ele, eu olhei, número desconhecido, não atendi. E daí eles ficaram mais de uma hora me esperando. Ai, ai, quando eu chego em casa, que eu vou responder as 50 mensagens, que eu começo a rodar pra cima, rodar pra cima, rodar pra cima, eis que me deparo com a mensagem do marido, muito decepcionado comigo, com toda razão. Eu sou humana, eu erro também, gente, tá vendo? Como eu erro, como eu dou mancada, como eu sou humana. E ele muito decepcionado comigo, porque foi muito difícil convencer a esposa a vir passar por um processo, a vir conhecer o Tantra, né? Ela tinha vários bloqueios com as questões sexuais. E depois de tudo isso, de todo esse esforço, cheguei aqui, eu não tô, sabe o que aconteceu? A esposa parou de falar com ele, ela não queria nem olhar pra cara dele, por causa dessa magra que deixou eles esperando. E ele tava super mega decepcionado, com toda a razão, e eu não sabia o que fazer, além de pedir desculpa. Então eu pedi desculpa, expliquei, né, que provavelmente havia me distraído na hora de agendar, não anotei, e daí foram chegando outras mensagens e passou batido, não anotei na agenda, que realmente eu tinha esquecido e que eu não sabia o que fazer para poder recompensar ele, e ofereci, né, para ele que ele retornasse, e que ele retornando eu não iria cobrar a sessão nem dele nem da esposa. E uma sessão de massagem tântrica é um valor alto, e eu abri mão dessa questão do pagamento porque eu não tinha o que fazer assim para me redimir. E daí ofereci isso, e também me ofereci de ir até a cidade deles, de ir até Bragança para ir lá conversar com eles, porque na verdade eles não haviam marcado sessão, eles haviam marcado para conversar comigo. E, enfim, me ofereci para ir lá conversar com eles, tirar as dúvidas deles pessoalmente. E, assim, o meu tempo, eu falo que o meu tempo é o meu bem mais precioso. Às vezes eu sou até chata com isso, porque a minha agenda é muito corrida, né? Eu tô gravando esse vídeo aqui, ele vai ao ar na quarta-feira, né, que é o dia que acontece o Histórias com Samagras, mas hoje é domingo, então eu tô aqui no domingo trabalhando. Então a minha vida é realmente muito corrida, então todo o meu tempo eu tô sempre fazendo alguma coisa. Então para eu parar meu tempo para ir pra lá, realmente é porque eu realmente me importei com ele e não sabia o que fazer para me redimir disso. E daí, por fim, ele conversou com a esposa e eles decidiram voltar até Guarulhos e aceitar a minha proposta, né, de cada um receber uma massagem.
retornaram, conversamos, entendi toda a situação, né, deles, a questão dela de dificuldade de alcançar o orgasmo, de ter prazer, e por isso uma baixa libido, né, não tinha desejo de fazer sexo. E ela, naquele momento da relação, ela já havia sugerido para ele que ele se relacionasse com outras mulheres, para ela não ter esse peso de ter que fazer sexo com ele. Então ela era um peso, e daí ele não aceitava se relacionar com outras, e ela estava querendo se separar, porque ela se sentia muito culpada por não querendo mais fazer sexo com ele, porque no começo ela fazia como obrigação, mas chegou um momento que nem como obrigação ela queria fazer. Então, por mais que ela amasse ele, ela não queria mais fazer, e ela queria deixar ele livre para poder se relacionar com outras pessoas, e ele querendo salvar o casamento de todas as formas, né? Então eu expliquei sobre o processo com as massagens. É importante ressaltar, né, que o Tantra, a maioria das mulheres, cerca de 80%, que nunca alcançou o orgasmo, geralmente vem para uma primeira sessão de massagem tântrica que já alcança, porque não alcançava porque o caminho para o prazer não era o caminho correto, tá? Mas muitas mulheres, né, cerca de 20%, vêm e mesmo assim não alcançam o orgasmo na primeira sessão. Por quê? Porque tem alguma questão emocional, algum trauma, algum bloqueio. E eu não sabia naquele momento, onde eu ainda não tinha feito uma massagem nela, se ela era esse tipo de mulher, se 80% que é só estimular o corretamente que vai ter o orgasmo, ou se ela tinha alguma questão mais profunda que bloqueava ela de sentir prazer. Então eu expliquei que era necessário um processo, e até porque depois que a gente alcança é necessário um processo de massagens para o corpo ressignificar, para ele manter esse padrão, né? Eu costumo falar que é o piloto automático do corpo, né? O corpo vai entrar no piloto automático do prazer, que nem quando a gente está aprendendo a dirigir. Quando está aprendendo a dirigir, tem que prestar atenção em cada coisa, no freio, acelerador, embreagem, né? E depois, quando você aprende, você nem pensa, você já vai no automático, né? Você não pensa que eu preciso mudar, tal, você já muda sem pensar. O seu corpo já age sem pensar. Então é mais ou menos isso que acontece. O corpo ele já está no piloto automático de não sentir prazer, a gente ensina o caminho para o prazer e repete, repete, repete para ele começar a entrar nesse padrão de piloto automático de alcançar o prazer, de alcançar o orgasmo. E daí, sugeri para ela, também para eles, né, que eles vivenciassem uma imersão em Tantra, que é um encontro presencial que eu faço, tá? Todos os meses eu faço. Então, até quem tiver interesse, entre em contato comigo, deixa nos comentários, tá? Que daí eu passo as informações, mas esses encontros acontecem em São Paulo, uma vez por mês. E na época foi em Guarulhos, né? Eu também tenho espaço em Guarulhos, mas agora eu tô focando mais em São Paulo. E daí convidei eles para participar da imersão de Tantra, onde ele ia aprender a fazer a massagem nela e ela ia aprender a fazer a massagem nele. Porque assim, eles não só iriam vivenciar a experiência, mas eles também poderiam dar continuidade, continuarem a praticando, né? Fora isso, cada um ainda fechou um pacote de sessão. E eu dei uma das sessões de bônus, né? E daí foi decidido isso. Na época, eu estava casada, a esposa ia fazer com meu ex-marido e o marido ia fazer as sessões comigo. E a gente fechou isso e marcamos a imersão, né? Daí iniciamos primeiro pela imersão. E daí na imersão a gente teve uma grata surpresa. Na imersão existem as práticas das massagens, então eu demonstro a massagem sensitive, um faz a sensitive no outro, depois eu demonstro as massagens genitais, um faz a massagem genital no outro. Então, primeiro é mais um processo de aprendizado. Depois, no dia seguinte, tem uma outra prática que é só para praticar tudo aquilo que aprendeu no dia anterior. Então, essa segunda prática tende a ser muito melhor, porque daí a pessoa já sabe. E daí a gente foi para o segundo dia de treinamento. No primeiro dia ela não tinha ainda alcançado o orgasmo, ela já tinha recebido a primeira massagem, e quando foi no segundo dia, ela estava ali recebendo a massagem, estava sentindo prazer, só não tinha virado ainda para o orgasmo,
Daí o meu ex-marido foi ajudar o marido dela lá na demonstração da técnica, e daí eles conseguiram acertar o ponto, né, que a gente, na massagem tântrica, a gente fala do pontinho certo do clitóris. Então, a gente coloca o vibrador no clitóris, só que às vezes é 1 milímetro para cima, 1 milímetro para baixo, que é o ponto certo. Então a gente vai fazendo uma investigação para descobrir qual que é o ponto de maior prazer, né? E daí eles descobriram o ponto de prazer dela. E daí ela começou a ter um orgasmo. Porque no começo a gente não sabia que ela estava tendo orgasmo, porque eu não sei se você sabe, mas a cara de prazer e de dor é uma coisa muito parecida mesmo. Inclusive teve uma vez que eu estava atendendo, e daí a moça começou a fazer uma cara que pra mim era cara de dor, e eu parei. E depois ela falou que ela estava tendo um orgasmo. E daí eu falei, depois disso eu nunca mais paro. Se doer, me avisa. Eu sempre falo isso, se doer você me avisa. Porque se fizer alguma cara diferente, se doer eu já sei que ela vai me avisar. Então se ela não me avisou é porque provavelmente não é dor. Então ela começou durante a massagem a gritar. E daí eu falei, meu Deus, o que será? Será que é prazer? Será que é dor? O que será? E de repente ela soltou um que gostoso! Foi muito legal. Então ela teve um orgasmo lá, e a coisa mais linda foi que o marido, ele olhou pra ela e ele começou a chorar, né? E ele falou, eu esperei a minha vida toda por esse momento. E ela fica até arrepiada só de contar essa história. É muito linda a história dos dois. Daí ele começou a chorar, porque ela teve um orgasmo ali. E daí depois eu comecei a chorar, meu ex-marido começou a chorar. Daí ficou, sabe, todo mundo emocionado, feliz com o que estava acontecendo. E enfim, e daí, através da massagem tântrica, ela finalmente descobriu o prazer, finalmente descobriu o orgasmo, e isso começou a ter algumas mudanças, né, na vida dela. A vida dela ficou mais colorida, mais feliz. O relacionamento, né, finalmente conseguiu se afinar, porque às vezes tem muitos casais que o relacionamento é super bacana, um monte de coisas boas, mas o que pega é essa questão sexual, né? E o Tantra, ele é um caminho para a resolução dessas questões sexuais. O sexo, da forma como ele acontece hoje, ele é um sexo disfuncional, ele é um sexo que vai causando disfunções sexuais. Então o homem vai tendo baixa libido, vai tendo ejaculação precoce, dificuldade para ejacular, dificuldade para ter ereção. A mulher também, né, vai tendo dor na penetração, baixa libido, dificuldade para ter orgasmo, né? A maioria das mulheres não conseguem ter orgasmo. Então dá para perceber pelo resultado, já que a maioria das pessoas estão ali meio que insatisfeitas com disfunções, né? Principalmente as mulheres, né? A maioria não alcança o orgasmo, e assim, pelo menos metade dos homens tem algum tipo de disfunção. Dá pra gente perceber que existe alguma coisa muito errada na sexualidade do jeito como ela acontece hoje, tá? Ela é muito disfuncional. E o Tantra, ele não só vai levar a pessoa a ter prazer, a alcançar o orgasmo, quanto vai curar essas disfunções, vai melhorar a vida sexual e vai melhorar a vida emocional, né? Porque quando a gente tem uma experiência verdadeira de orgasmo, e eu não tô falando do orgasmo que a gente tem nas relações sexuais tradicionais, que esse orgasmo a gente quase nem sente, né? Um orgasmo que começou, já acabou, e daí você quer mais, porque é tão pouquinho, né? E quando você tem um orgasmo tântrico, que é um orgasmo que dura, que sobe, fica, você começa a ter mudanças, né, emocionais também, né? O seu corpo começa a produzir mais serotonina, ocitocina, endorfina, então tem uma melhora no humor, né? Você se sente mais motivado, mais feliz, com mais energia, com mais afetividade. Então a sua forma de olhar o mundo muda. Parece que você está tão pleno, tão realizado, que
tinha um problema aqui, ó, que era grandão e que tava, nossa, meu Deus, esse problema, de repente parece que você subiu, tá olhando ali, o problema ele tá pequenininho. O problema é o mesmo, foi você que mudou. Porque você por dentro tá bem. Então o Tantra, ele tem esse poder, né, de levar ao prazer, levar ao orgasmo e transformar o seu emocional. E quando a gente transforma o nosso emocional, a gente transforma a nossa vida. Porque tudo que tá fora é reflexo daquilo que está dentro, né? Então quando eu tô vibrando numa energia de felicidade, de satisfação, de alegria, eu vibro, eu atraio isso para minha vida. Por isso que é tão importante a gente ter uma vida sexual plena, né? E não uma vida sexual insatisfatória, porque a nossa energia sexual é a energia mais potente que existe. Imagina no momento que você acessa essa energia, e dessa forma, onde ela não vai, onde ela não se expande, onde você se sente menos, você tá vibrando com mais intensidade ainda, que não é legal, que tá faltando algo, que você se sente inseguro, né? Muitas vezes a gente se sente inseguro no sexo, impotente, fracassado. Então, a viver essa sexualidade de uma forma intensa e plena tem essa reverberação também para nossa vida, tá? Bom, é isso. Se você quiser conhecer um pouquinho mais do Tantra, convido você novamente para a Semana do Amor e Conexão. O link para participar está aqui embaixo na descrição do vídeo. A Semana do Amor e Conexão vai acontecer agora em março, do dia 2 a 8 de março, tá bom? Se você tiver qualquer dúvida sobre Tantra, sexualidade, deixa aqui embaixo nos comentários que eu vou adorar gravar um vídeo pra você. Se você gostou do vídeo, curte, compartilha, assina o canal para acompanhar os próximos vídeos, badala aí o sininho para ser notificado sempre que subir um novo vídeo. E é isso. Gratidão e até mais!